Graças a Deus. Convido você a abrir a tua Bíblia ou acompanhar a leitura no telão. Nós vamos ler bastante a palavra hoje. O tema da nossa mensagem é a presença de Deus. Você já pensou na presença de Deus? Já parou para pensar na presença de Deus? Como nós cantamos aqui, não há nada melhor. Tem tanta coisa boa nesse mundo que a gente gosta de fazer e temos preferências diferentes. Tudo isso é bom, mas não há nada melhor que a presença do Senhor. Êxodo capítulo 33, verso 11. Êxodo 33, verso 11. Vamos fazer a leitura até o verso 16. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo tu disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe o Senhor: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Pai, fala conosco nessa noite. Nós abrimos o nosso coração, Senhor, e dá-nos uma palavra revelada a cada coração aqui nessa noite. É o nosso clamor, a nossa oração, e essa é a nossa necessidade. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui nessa passagem um dos momentos, se não um dos momentos de íntima comunhão entre Deus e Moisés. No verso 11 a gente percebe isso, o Senhor falando com Moisés face a face, como qualquer um fala com seu amigo. Momento de intimidade, de comunhão. E Moisés aqui no contexto está sendo desafiado mais uma vez a conduzir o povo em segurança até a terra prometida. E por que mais uma vez? Porque digo, mais uma vez Moisés está sendo desafiado por Deus. Veja, porque nós estamos aqui no capítulo 33, mas no capítulo 32, enquanto Moisés, um capítulo anterior, enquanto Moisés estava na presença de Deus ali no Monte Sinai, recebendo instrução do Senhor, e como se demorava lá, a palavra de Deus diz que ele teve 40 dias ali na presença do Senhor, onde não comeu e não bebeu. Logo o povo que havia sido conduzido sob a liderança de Moisés do Egito, fica impaciente, cai em rebeldia, idolatria, um bezerro de ouro é confeccionado, e esse povo desobediente, logo se desviam do caminho do Senhor. Se desviam do caminho do Senhor. E nesses dois capítulos, no capítulo 32 e no capítulo 33, aqui eu percebo a revelação
do amor e da graça de Deus. Porque a gente percebe aqui tanto a disciplina quanto a misericórdia do Senhor, e Deus insistindo com este povo. E sabe quem é este povo? Sabe quem é este povo? Olha aí, olha aí do lado e para trás. Este povo somos eu e você. Gente, vamos falar a verdade. Você não é um pouquinho, só um pouquinho teimoso só? Esse somos nós, gente. Mas esse é o nosso Deus, que não desiste da gente. Deus não desiste da gente. Duas coisas acontecem aqui. Os idólatras são punidos. Mas Deus, Ele revela aqui o seu amor, a sua graça, porque nada pode frustrar os planos do Senhor. Nada pode. Deus não desiste da gente. Ainda que eu e você sejamos teimosos, Deus não desiste da gente. Ele não desiste de você. Deus continua crendo. Sabia que Deus acredita em você? Que difícil, né? Nem seu cônjuge acredita em você, mas Deus acredita em você. Porque foi Ele que te fez. Ele acredita na gente. E Moisés então intercede pelo povo. Veja aqui no capítulo anterior, capítulo 32, no verso 30, diz assim que Moisés então se dirige ao povo e diz: olha, vocês cometeram um grande pecado. Agora, porém, eu vou subir até o Senhor, porventura vou fazer propiciação pelo vosso pecado. E tornou Moisés ao povo e disse: ora, ao Senhor. E Moisés intercede pelo povo. Moisés exerce aqui um ministério sacerdotal, ele fala com Deus. E disse: ora, o povo cometeu grande pecado, Senhor, fazendo deuses para ti, agora perdoa o pecado do seu povo. Olha a oração de Moisés. Senão, você teria coragem de fazer essa oração? Será que nós teremos coragem de fazer essa oração? Se não, risca-me do teu livro. Oração de Moisés. Moisés era apaixonado pelo seu povo. Então Deus atende a oração de Moisés. E depois desse episódio, agora no capítulo 33, Deus está dando uma ordem para Moisés novamente: conduzir o povo. Olha, conduz o meu povo, né? Faz subir o meu povo. Essa passagem aqui é cheia de graça, porque foi Deus mesmo que nos escolheu amar. Ele que escolheu a gente. Foi Ele quem nos criou. Foi Ele quem nos redimiu. Foi o Senhor, como aqui na ceia, como bem falou aqui o pastor, o Senhor que nos amou, Ele que se entregou por nós. E Deus quer andar conosco. Por 40 anos agora, Deus vai andar com esse povo. Esse povo vai peregrinar pelo deserto. Deus vai sustentar esse povo com maná. Deus vai sustentar esse povo com uma água que brota da rocha. Esse povo vai enfrentar os inimigos, mas Deus vai estar junto com eles. E 40 anos mais tarde, sob a liderança de Josué, então Deus vai introduzir o seu povo na terra. E quando Deus introduz o povo na terra, é só o começo. Existem mais lutas. A terra precisa ser conquistada, palmo a palmo. Mas é Deus que vai à frente do seu povo. E o foco da nossa ministração, da nossa meditação aqui essa noite está na presença de Deus. Na presença de Deus, porque foi a presença de Deus que garantiu o sucesso ao povo. Foi a presença de Deus que garantia a vitória e o acesso ao povo, a presença de Deus. Então Deus, ele se fazia presente o tempo todo. Deus estava presente o tempo todo, tanto disciplinando o povo, como em misericórdia, derramando graça, abençoando, indicando o caminho. Quando a nuvem parava, o povo parava. Quando a nuvem subia, o povo subia. Deus estava presente no tabernáculo e no templo. Nós temos uma descrição aqui em Êxodo capítulo 40, verso 34. Olha o que a palavra de Deus diz, a presença de Deus. Então a nuvem cobria a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo.
Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia que ela se levantava. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Era a presença de Deus, a garantia desse povo. Por isso que esse povo pôde permanecer naquele lugar inóspito por 40 anos, e esse povo não deixou de existir. Uma nova geração surge desse povo. Por quê? Porque Deus estava com eles, e eles floresceram no deserto, se multiplicaram no deserto, se fortaleceram no deserto, tiveram a convicção da presença de Deus. Se a presença do Senhor nos sustentou nesse deserto 40 anos, então aqueles 10 espias estavam enganados, porque subsistir nesse deserto 40 anos e fazer com que o nosso povo se multiplica, e fazer com que as nossas sandálias não se estraguem, fazer com que as nossas roupas, o Senhor é mais poderoso e vai sustentar e vai nos dar a vitória na conquista da terra. Essa foi a experiência, então, da posteridade desse povo. No livro de 1 Reis há uma descrição tremenda da presença de Deus, quando Salomão inaugura o templo do Senhor e a arca da aliança é entronizada no santo do santo embaixo dos querubins. 1 Reis capítulo 8, verso 10 e 11 diz: tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Veja, irmãos, agora nós precisamos entender o que a palavra diz a respeito da presença do Senhor. O que a Bíblia nos ensina acerca da presença de Deus. O que Jesus nos ensinou acerca da habitação de Deus. Em Atos capítulo 7, verso 47, fazendo-se uma referência aqui a essa edificação de Salomão, olha o que está escrito. Foi Salomão quem edificou a casa. Verso 48. Entretanto, preste atenção. Entretanto, Deus não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa vocês podem me edificar? Diz o Senhor. Qual é o lugar do meu repouso? E Isaías capítulo 57, 15, diz: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também. Como o povo agora deixa de trazer Bíblia para a igreja, né? A tua Bíblia fica uma Bíblia pobre, porque Bíblia rica é aquela que a gente grifa, aquela que a gente anota. Aí eu ia sugerir para você grifar aí: habita também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Aonde que Deus escolhe habitar? Nesse coração. Então veja, nós vivemos na dispensação da graça. Onde é que Deus habita? Deus habita no seu alto, sublime trono, mas também no coração quebrantado, daquele que reconhece que depende e que necessita da presença de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 19 e 20. Paulo diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Não sabeis que sois santuário do Espírito Santo? Então veja, eu quero destacar aqui nessa noite 3 coisas importantes
para a nossa vida com relação à presença de Deus. 3 coisas que a presença de Deus gera na igreja e no povo de Deus. Primeira coisa, a presença de Deus, ela gera alegria. Nós cantamos aqui, não é? A alegria está no coração daquele que conhece a Jesus. A presença de Deus gera alegria. E eu separei aqui alguns textos falando da alegria. Salmo 16, 11. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Delícias. Você sabe que o primeiro lugar em que Deus colocou o ser humano se chamava Éden, foi no jardim do Éden. E Éden significa exatamente lugar de delícias, prazer. Então veja, não é o mundo que nos proporciona prazer, embora existe muita coisa nesse mundo lindo, belo que o Senhor nos deu, que proporciona alegria e prazer para a gente. Mas não há prazer maior que a presença de Deus. Foi Deus que pensou no seu prazer. E o que havia de mais prazeroso era a presença do Senhor na viração do dia. E ali o ser humano, Adão, podendo ter comunhão com Deus. Então veja, não se trata de qualquer alegria. O salmista diz, na presença de Deus, a plenitude de alegria. Não são momentos de alegria, é plenitude. O Filho de Deus, ele não recebe uma porção. Nós oramos e Senhor, dá uma porção dobrada. Não, nós não recebemos porção dobrada, triplicada. Nós recebemos a plenitude do Espírito. E ele vem sobre a minha vida, vem sobre a sua vida. E quando a plenitude do Espírito vem sobre nós, é gerada em nós alegria, e a alegria do fruto do Espírito. Nós temos alegria porque o Espírito habita em nós, e Ele intercede por nós, e Ele nos inspira, e Ele nos influencia. E aí essa é a maior marca do Espírito e dessa alegria no nosso coração, está registrada ali em Gálatas, capítulo 5, verso 22, que fala do fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito é amor. E nós temos alegria em amar. O fruto do Espírito é paz, alegria. É longanimidade. É demorar demais para ficar irado. Isso significa longanimidade. E nós temos alegria, porque bondade, fidelidade, domínio próprio, mansidão, essas todas, nós temos alegria nisso. Porque aos pouquinhos o Senhor vai operando em nós, e entendendo que esse é um fruto, que Ele promove tudo isso dentro de nós. Nenhum fruto nasce pronto, maduro, cheiroso, suculento, com doçura, com vitamina, com tudo isso. Nenhum fruto nasce com cor de maduro. Todos nós aqui nascemos em Cristo. E à medida que o fruto, que a árvore que está produzindo o fruto ali recebe água, recebe o sol, recebe os nutrientes necessários, e vai crescendo, e vai produzindo aquele fruto lindo, bonito, gostoso. E é assim que o Espírito Santo faz em nós. E nós nos alegramos com isso, a presença de Deus vai gerando alegria em nós. Mas veja, Neemias, ele diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Olha quantas coisas que a alegria do Senhor e a presença do Senhor gera em nós. A alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10. Lá no finalzinho diz: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor. Mas como que a alegria do Senhor é a minha força? À medida que eu me alegro no Senhor, à medida que eu me alegro na presença do Senhor, em obedecer ao Senhor,
Agora, no livro de Gálatas vai falar que nós temos, que há uma luta dentro de nós. Há uma luta entre a carne e o espírito. A pastora falou isso hoje de manhã, há uma luta dentro de nós. Porque nós somos muito egoístas. Nós somos egoístas, eu sou egoísta. E a minha oração nessa noite, é que o Senhor me inspire a ser mais altruísta e menos egoísta. Porque somos egoístas. Mas a alegria do Senhor é nossa força. Então, o Senhor é Ele que me inspira. A alegria, Davi diz no Salmo 51, ele fala da alegria da salvação. E ele orando diz, Salmo 51, 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi está pedindo para que Deus renove isso. Aí eu pergunto, será que nós não precisamos desse renovo? Será que não precisamos que Deus renove em nós esse espírito, esse amor, essa graça, a alegria da salvação? Que coisa tremenda é essa? No início da nossa conversão, principalmente aquela pessoa que veio já jovenzinho, ou então que mesmo nascido num lar cristão, teve assim um despertamento espiritual depois da juventude, depois dos 17, 18 para frente, ele tem uma paixão dentro dele, porque agora ele quer alcançar o mundo para Cristo, quer alcançar o mundo, todo mundo. Comigo foi assim, eu tive uma experiência com Deus, eu queria alcançar o mundo para Cristo. Eu fui lá na catedral de Londrina e eu quis pregar para o padre que estava lá dentro da catedral. Eu não era um nada, mas o Espírito de Deus estava sobre a minha vida. E aí você pensa que você é um nada. Aí hoje nós temos bastante informação, temos bastante conhecimento, somos um pouquinho mais maduros, mas e aquele fervor? Davi, ele está reconhecendo isso, e ele está pedindo, renova, Senhor, a alegria da salvação, a alegria de falar do teu amor, a alegria de compartilhar da graça, a alegria de compartilhar da bênção. E ele diz aqui no verso 12, restitui-me a alegria da tua salvação. E por quê? Porque o reino de Deus é um reino de alegria. A palavra do Senhor diz em Romanos que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. O reino de Deus é um reino de alegria. Então veja, um crente triste, insatisfeito, precisa rever as suas convicções de fé. Porque a palavra de Deus diz que a presença de Deus, ela nos proporciona alegria. Jesus é a nossa alegria. Ele diz em João 15:11, tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Você consegue perceber na leitura desses textos sobre a plenitude da alegria que sempre esteve presente desde o jardim do Éden, a presença de Deus querendo trazer alegria ao coração humano? Como a Cleide falou aqui, nós poderíamos ficar aqui cantando e emendando, e nós poderíamos mesmo, nós só não fazemos porque respeitamos o horário, temos trabalho, temos outras coisas para fazer, porque senão faríamos mesmo, porque a presença de Deus nos alegra. Alegre é o povo que ama a Deus. Tem um cântico que diz, e o Salmo 100 diz, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria. Será que o dia da nossa escala na diaconia, será que o dia da nossa escala de cuidar com as crianças, sejam poucas ou muitas, será que o dia da nossa escala de tocar o contrabaixo, ou de estar na portaria, o dia da nossa escala é um dia é recebido como um dia de alegria ou um dia de peso? Como que eu estou servindo a Deus? Hoje o coordenador lá me escalou. Puxa,
É um peso ou é uma alegria? Você é um crente alegre? Você é uma pessoa alegre? Há alegria no seu coração? Existe um tipo de alegria que as circunstâncias da vida podem nos proporcionar, isso é muito bom, que está ao nosso redor, mas tem a alegria de Deus, a alegria que é provida pela presença de Deus, que nos fortalece, que nos ajuda, que nos dá força, para nos alegrarmos a despeito das circunstâncias. Então Moisés está dizendo: Senhor, foi uma alegria ter saído debaixo do jugo dos egípcios, mas estamos aqui nesse deserto agora. E o povo só permaneceu, porque a alegria do Senhor fortalecia aquele povo. Presença de Deus. Mas em segundo lugar, se a presença de Deus, em primeiro lugar, ela gera alegria, em segundo lugar, Deus promete algo tremendo aqui para Moisés. Ele diz: a minha presença vai proporcionar descanso para vocês. Olha o que diz aqui o verso 15, verso 14. Deus responde a Moisés: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então Moisés disse: a tua presença então não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Por que Moisés está dizendo isso? Essa foi a primeira experiência de Moisés com Deus, foi a experiência do descanso. Você lembra da sarça? Moisés está conduzindo as ovelhas de Jetro, e ele vê o fenômeno da sarça, e ele fala assim: nossa, o que é aquilo? É um avião? É o super-homem? O que é aquilo? Eu vou ver o que é aquilo, porque aquilo está se queimando, não se consome. E Moisés tem que escalar ali. Eu imagino que ele chegou lá muito bem cansadinho. E a primeira coisa que Deus fala para Moisés é: Moisés, tira a sandália dos teus pés. Eu sei que você está cansado. Vem aqui pertinho de mim. Eu vou te proporcionar descanso. É claro, depois do descanso, Deus dá a Moisés uma missão difícil. Mas Deus está com... Às vezes, a gente recebe esse descanso de Deus, esse refrigério do Salmo 23, e depois Deus nos dá uma missão. Mas nós precisamos entender que a presença dEle vai com a gente. É Ele que vai fazer a obra. A gente só não precisa atrapalhar. Muitas vezes a obra emperra porque a gente tenta fazer do jeito da gente e acaba atrapalhando. A gente acaba atrapalhando Deus fazer a sua própria obra. Não é a gente que faz, não, é Deus que faz. É Deus que faz. O pastor Fábio deu testemunho um dia desses, e lá no nosso ministerial, como ele deu esse testemunho, eu repito aqui. Ele chegou para uma conferência, e abraçou um pastor muito querido, que ele ama, ali em Londrina. E o pastor perguntou para ele: ô Fabinho, o que você anda fazendo? Ele falou assim: eu ando fazendo a obra de Deus. Aí esse pastor abraçou ele e falou assim: meu filho, não faz a obra de Deus não, vai atrapalhar isso aí, deixa Deus fazer. A gente só não precisa atrapalhar Deus, é Ele que faz. Agora, nós somos instrumentos. Nós somos os instrumentos. E quando nós permitimos, então o Senhor faz a obra através de nós. E Ele nos proporciona descanso. Jesus é o nosso descanso. Foi Ele quem disse: vinde a mim, todos vós, que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque sou manso e humilde de coração. Foi Jesus que disse isso. E sabe que a religião, quando é só religião, nós somos religiosos, todos nós somos religiosos. Mas não pode ser só religiosidade, porque a religião cansa. E Cristo nos liberta e nos proporciona descanso. E o Senhor está dizendo: vinde a mim, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Deus quer dar descanso para a gente. É que a gente é teimoso e a gente corre, né? Mas Deus quer dar descanso. Salmo 37, o salmista diz: entrega o teu caminho, 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor,
confia nele e o mais ele fará. Ele entrega o teu caminho. Tem gente cansado de orar, de pedir a conversão do irmão, do filho. E Deus diz, entrega o teu filho, entrega o teu irmão, entrega o teu caminho, confia. Verso 6 diz, ele fará sobressair a tua justiça como a luz, o teu direito como o sol ao meio-dia. Verso 7, descansa no Senhor, espera nele. Só que nós somos ansiosos, e a gente está lutando com isso o tempo todo. Jesus diz, não andais ansiosos, mas por que Jesus vai falar isso para a gente? Se o que a gente mais é ansioso. Uns descontam a ansiedade no chocolate, outro desconta a ansiedade no futebol, outro desconta a ansiedade na unha. O que tem a ver a unha com a nossa ansiedade, não é verdade? A gente, Deus, mas é difícil isso. Mas o que o Senhor quer que a gente dá assim? A gente pede, Senhor, e o Senhor nos dá, a gente pede que o Senhor nos dê paciência, que o Senhor nos faz ser menos ansiosos, e o Senhor sabe o que Ele nos dá? Ele não dá paciência para a gente. Ele não vai deixar você menos ansioso, mas Ele vai dar oportunidade para você exercer paciência. Sabe onde? Quando o teu chefe te enche de coisa para fazer, ele está dando oportunidade para te dar paciência. Quando você recebe aquela trancada, aquela buzinada no trânsito, ele está te dando uma oportunidade de exercer paciência. Quando as contas estão vencendo, o salário atrasando, o recurso a gente não está vendo, o Senhor está dando oportunidade para a gente exercer, para a gente ser menos ansioso. E a gente às vezes não dorme, a gente não consegue desligar, a gente não consegue descansar. Porque a gente fica pensando, como que eu vou fazer, eu tenho que fazer. Mas a presença de Deus nos proporciona descanso. Como que a gente lida com isso? Nós precisamos fazer aquela oração. Se Deus, eu não estou conseguindo lidar com isso. Senhor, minha vontade é entregar os pontos. Mas eu me lembro da Tua palavra. A Tua palavra diz para eu entregar tudo a Ti. Eu quero entregar a minha impaciência a Ti. Me ajuda, Senhor. Mas me ajuda, porque o Espírito Santo nos ajuda o quê? A nos lembrar. Não é isso que Jesus falou? O Espírito vos fará lembrar. Ele vai nos ajudar, Ele é ajudador. Então, quando a gente receber aquela buzinada, o Espírito Santo vai lembrar. Lembra. E é aquele momento, pela fé, eu vou descansar no Senhor. Porque a vida cristã, a dependência do Espírito, olha como que a gente está falando daquele povo, e como aquele povo somos eu e você. Porque a vida cristã, a dependência do Espírito, a proposta é que seja uma vida de descanso. Paulo descreve as bênçãos do Senhor Jesus em Efésios capítulo 1, verso 3, ele diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Toda sorte de bênção, toda sorte de bênção. Não sei qual é a bênção que você precisa, mas às vezes a gente procura as bênçãos onde elas não estão. E aqui diz que as nossas bênçãos estão nas regiões celestiais, lá no trono da graça, no trono da glória. Então aqui está dizendo que aqui fica claro que a gente não recebe porque não pede, ou a gente pede e não recebe porque pede para gastar e esbanjar, mas está lá.
Hebreus capítulo 4, verso 3, nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Isso é pela fé. Paulo está dizendo, Paulo não, o autor de Hebreus, é que alguns acham que foi Paulo, a maioria acha que não foi. Hebreus 4, 3, nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, aquele povo que pereceu no deserto, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. E em Hebreus 4, verso 7 diz, de novo determina, certo dia hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se Josué lhe houvesse dado descanso, que é da terra, não falaria posteriormente a respeito de outro dia, porém resta um repouso para o povo de Deus. Irmãos, esses textos são promessas de Deus, e que muitas vezes você já passou por ele, mas se esqueceu dele. Deus tem promessa de descanso para o seu povo, a presença de Deus nos fará caminhar em descanso, o Senhor é o nosso refrigério. E o fato é que nós ouvimos muitas vezes com frequência, eu estou cansado dessa vida, não é? Você provavelmente já ouviu isso, às vezes até do seu próprio cônjuge, do seu pai, da sua avó. Eu estou cansada, estou cansado. Alguns estão cansados da igreja, uns encontram-se cansados do ministério, me desliga do ministério, estou cansado dessa vida, do trabalho, eu quero um outro trabalho. Alguns estão cansados da mesmice, da rotina. As pessoas estão cansadas física, emocional, espiritualmente cansadas. Mas Jesus nos faz um convite. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados, as pessoas estão esgotadas. Agora veja que Deus estabeleceu o princípio do Shabat, do descanso. Lá no começo de tudo. E o descanso era a própria presença do Senhor. 6 dias você tem para fazer a sua obra, um dia na minha presença. E o salmista, Salmo 84, 10, coloca ali para a gente ler. Olha o que o salmista diz. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Um dia só. Um dia só. A presença de Deus, ela nos proporciona alegria, e a alegria do Senhor é a nossa força. A presença de Deus, ela nos proporciona descanso. E em último lugar, para a nossa meditação, a presença de Deus é a presença de Deus que nos conduz em vitória. De graça em graça, de vitória em vitória. O salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. É a tua vara, o teu cajado que me consolam. O Senhor prepara uma mesa na presença dos meus adversários. O meu cálice transborda e a minha cabeça é ungida. E o Senhor é que me garante a vitória. Então a presença do Senhor, ela não teme más notícias, nem as armas do inimigo. Salmo 112, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que se compraz nos seus mandamentos, a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada de geração em geração. Verso 3 diz, na sua casa prosperidade e riqueza, justiça para sempre. No verso 4, ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso, justo, ditoso o homem que se compadece e empresta. Verso 6, não será jamais abalado. Verso 7,
não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Isaías 25:4, porque foste a fortaleza do pobre, fortaleza do necessitado na angústia, refúgio contra a tempestade. E no final do verso 5, de Isaías 24, o hino triunfal dos tiranos será aniquilado. O Senhor é que nos conduz em vitória. É Ele que faz as obras. Todas essas são promessas de Deus. Salmo 46 diz que nós não temeremos, ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem no seio dos mares. No verso 4 deste salmo diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, por isso jamais será abalada. O nosso alicerce, o fundamento da nossa fé permanece firme. É Ele que nos garante a vitória contra os nossos inimigos. Salmo 27, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem que eu vou ter medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Não temerei. Verso 3 do Salmo 27, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim, terei confiança. Mas uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, a presença de Deus que nos conduz em vitória. Nas crises, nas tempestades da vida, nós confessamos como o profeta Abacuque, Abacuque 3,17, ainda que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, não é assim às vezes que a gente se encontra, as ovelhas, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, pastor, às vezes as ovelhas estão sendo arrebatadas aí, do aprisco, mesmo que nos currais não haja gado, todavia eu me alegro na presença de Deus. Eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação, porque o Senhor Deus é a minha fortaleza, é Ele quem faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Apocalipse 12:11, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo assim, em face da morte, não amaram a própria vida. Essa é a vitória, o sangue de Jesus. Ele é a garantia da tua vitória. Até um cântico que diz assim: tua vitória é minha vitória, tua vitória é minha vitória, a ti, Jesus, eu canto glória. A vitória de Cristo na cruz sobre a morte é a minha e é a tua vitória. Ele é a garantia da nossa vitória. É Ele quem nos capacita. Romanos 6,14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Romanos 8,9 diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. João, primeira carta de João 4,4, filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. 1 de João 5,4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Você é nascido de Deus, você é um vitorioso, você é uma vitoriosa. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então a gente percebe, irmãos, que o sucesso é uma coisa que as pessoas buscam.
E elas buscam a todo preço, com todas as suas forças, durante toda a sua vida. Porém, muitos lutam em vão para chegar no fim da vida e terminar a vida como derrotados. No entanto, a presença de Deus, ela quer nos dar vitória. A maior vitória que a presença de Deus nos dá é a vitória da vida sobre a morte. É a vitória da ressurreição. Então veja, essa é a promessa de Deus. Ele quer andar conosco. A presença de Deus irá contigo. Faz esse povo subir. E nós estamos esperando. Lembrei de outra cançãozinha do Lázaro, né? Que fala assim, eu vou subir, como é que é? Eu não lembro agora. Mas ele subiu, né, gente? O irmão Lázaro subiu. E o Senhor diz aqui, faça esse povo subir. A presença de Deus vai conosco. Jesus disse, eis que estou convosco, em Mateus 28, 20, todos os dias, até a consumação do século. O Senhor Jesus soprou sobre nós o Espírito, que é o nosso Consolador, que nos inspira na nossa caminhada, rumo, se aqui podemos assim dizer, a nossa Canaã celestial. E eu quero concluir essa breve meditação com a leitura do Salmo 131, verso 1 e 3, que diz, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como a criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Não há nada melhor, não há nada. Quer vir aqui, Cleide, para a gente cantar? Não há nada melhor que a presença de Deus. Com essa palavra, não quero dizer que nós devemos anular ou reprimir as coisas boas que esse mundo tem para nos oferecer. Essa vida que o Senhor nos deu, ela precisa ser recebida e celebrada com gratidão. E a vida vai se tornar mais leve, ela se torna mais leve, quando nós entendermos que o reino de Deus não é uma coisa para ser vivida depois da morte, ou depois do arrebatamento. O reino de Deus é algo para ser vivido agora, hoje. Nós não precisamos esperar o reino de Deus, porque o reino de Deus já se manifestou, e é um reino de alegria. Não é comida e bebida, ou seja, não são as nossas necessidades fisiológicas que faz com que a alegria do reino esteja em nós. Não, mas o reino de Deus já é uma alegria perene dentro de nós, e esse reino se manifesta. E sabe quando ele se manifesta? Porque agora, domingo, geralmente domingo, os filhos do reino, os embaixadores desse mundo, desse reino, do reino de Deus, estão concentrados em louvor, em adoração, meditando na palavra de Deus, como fizemos hoje. Fizemos muita leitura da palavra. Mas na segunda-feira, quando você sair daquela porta, o sal está saindo do saleiro, a luz vai brilhar nas trevas, e o reino de Deus vai ser manifesto. Sabe onde? Lá na sala de aula, lá na viatura de polícia, lá no trabalho, na feira, no mercado, no açougue, nas negociações, o reino de Deus. E ele vai gerar alegria, porque a presença de Deus estará com você e comigo.
Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor e depois nós vamos cantar esse não há nada. Vamos cantar primeiro esse não há nada? Vamos fazer junto, a gente canta o não há nada e a gente ora tudo junto aqui. Fica de pé, queridos. Eu não sei se você anda cansado, eu não sei se falta alegria, eu não sei se você anda tendo experiência de derrota na vida. Mas uma coisa eu tenho certeza, a presença de Deus está com você. E nós só precisamos rever as convicções que temos. Aonde que estamos buscando essa alegria? Temos a alegria das circunstâncias que nos cercam, mas temos a plenitude da alegria que é o Senhor. Nós temos algumas vitórias, alguns revés nessa vida, mas nós temos a vitória sobre a morte. Nós temos o trabalho que cansa, muitas coisas nos cansam, as mesmices, mas nós temos a presença de Deus que nos proporciona descanso. E eu convido você a fazer essa oração nessa hora. Senhor, dá-me a convicção que necessito para viver essa alegria, para entrar nesse descanso e experimentar essa vitória, em nome de Jesus. Você está precisando de alegria? Enquanto nós vamos cantar esse canto, está precisando de descanso? Está precisando de vitória? Vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Vem aqui à frente, nós vamos colocar a mão sobre a sua vida e vamos invocar a bênção do Senhor sobre você. Aleluia. Trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, Aleluia. nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada é melhor que o meu Deus. Não há nada, Sai do teu lugar, vem aqui que nós queremos orar por você. nada melhor, Não há nada, nada melhor que o meu Deus. Senhor Deus e Pai, nós tocamos, Senhor, essas vidas que deram este passo de fé nessa noite e que estão buscando mais, Senhor, da Tua presença. Proporciona, Senhor, o descanso, a alegria da salvação e a Tua vitória, Pai, porque a Tua vitória é a nossa vitória. Portanto, ó Pai, venha sobre nós, venha com Teu Santo Espírito, Senhor. Nós reprovamos e repreendemos, ó Pai, todo o mal. Nós repreendemos agora todo o cansaço, Senhor. Que a Tua graça, que a alegria da Tua presença, Senhor, ela possa encher os nossos corações, ó Deus. Dá-nos, Senhor, essa experiência da presença do Senhor, não apenas num dia de culto, não apenas num momento de oração, não apenas num momento de louvor, mas dá-nos, Senhor, a alegria e o Teu descanso, Senhor, e a Tua vitória, ó Pai, em todas as áreas das nossas vidas que a Tua palavra diz, porque se a Tua palavra diz que somos vencedores, se a Sua palavra diz, Senhor, que nós podemos, então nós podemos, e nós queremos nos apropriar da Tua palavra, da promessa que o Senhor tem para as nossas vidas. Se a Tua palavra diz que o Teu povo é o povo mais feliz dessa terra, Senhor, que venha, Senhor, então essa unção de alegria sobre as nossas vidas, que o Teu Espírito Santo venha proporcionar essa alegria no nosso coração, ó Pai, venha restituir, Senhor, o nosso coração, ó Pai, venha restituir, Senhor, o tempo de alegria, ó Pai. Nós clamamos, Senhor, mais do que desejamos, é a nossa necessidade. Abençoa o Teu povo, em nome de Jesus Cristo, amém, aleluia, graças a Deus.
Não há nada. Não tenho medo, não tenho medo. Dispõe minhas fraquezas, defeitos e falhas. Tu me conheces, amigo tu és. Deus das montanhas, é o Deus dos vales. Não há lugar da sua graça não possa me achar. Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada é melhor que o meu Deus. Não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada é melhor que o meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória. Traz beleza às cinzas, só o Senhor pode fazer. Traz a vida ao sepulcro, faz dos ossos soldados, faz do mar um caminho, só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode Aleluia, graças a Deus.